Queridos amigos e amigas, de volta para juntos apreciarmos mais um emocionante tema da Palavra de Deus, contido no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 3, verso 7, na nova tradução da linguagem de hoje. Lemos a palavra do Senhor. Então o Deus Eterno disse: Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Muitos anos se passaram desde o dia de José no Egito. Os descendentes de Jacó cresceram extraordinariamente em número. A versão Almeida Revista Corrigida da Bíblia diz que os israelitas frutificaram. Essa expressão indica que eram como árvores saudáveis, produzindo abundância de frutos. O verbo multiplicavam aqui tem o sentido de aumentar como peixes. É isso mesmo. Em pouco tempo já se constituíam um grande e forte povo que atemorizava os egípcios. O rei, que não conhecera a José, pertencia a uma nova dinastia. Quando Jacó e seus filhos chegaram ao Egito, os Ixos eram um povo semita asiático que governou o Egito por volta do ano 1800 a.C. Os Ixos ocupavam o poder. Agora, os egípcios autóctones retomam o poder e passam então a hostilizar os israelitas que vinham sendo favorecidos durante anos pelos poderosos de outrora, os Ixos no caso, né? O conselho do reino decide a tomada de medidas especiais para impedir o crescimento continuado dos israelitas, para evitar que, em caso de guerra, Israel se volte contra os próprios egípcios, ou, se decidisse ir embora, estaria estagnada a economia do reino. É uma mão de obra barata, de graça. Mas os egípcios não contavam, porém, com a proteção sobrenatural que parava sobre os israelitas. Porquanto eram mais oprimidos, quanto mais eles eram sofridos, eles cresciam e se multiplicavam. Deus estava no meio do seu povo. E quando Deus está no meio do povo, quando Deus está do nosso lado, não existe sistema político que intimide nada, porque Deus está preservando aquele povo para uma grande missão. Por isso, de suas aflições resultava prosperidade. Todas as medidas tomadas pelos egípcios, como o endurecimento do cativeiro, a ordem dada às parteiras para matar os bebês do sexo masculino no nascedouro, o lançamento dos meninos no rio Nilo, tudo falhou, porque Deus guardava o seu povo. A saída do Egito, no dia em que terminaram os 430 anos de escravidão, todas as tribos do povo do Deus Eterno saíram do Egito. Êxodo 12:41. Com a morte dos primogênitos egípcios, inclusive do filho do faraó, o coração do faraó então se comove e ele permite a saída do povo de Israel. O sangue do cordeiro, pintado nos umbrais das portas dos israelitas, por ordem de Deus, salvou os israelitas, tipificando o que aconteceria cerca de 1430 anos após, quando o precioso sangue do cordeiro, vertido na cruz do Calvário, nos salvou de todo o pecado. Aqueles que os queriam deter anteriormente, agora empurram-nos para fora da terra, como diz a Bíblia em Êxodo 12:33. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam: se vocês não saíram, todos nós morreremos. Saindo do Egito, o povo de Israel instalou seu primeiro acampamento em Sucote.
Sucote é uma pequena localidade que ficava ali ao oriente do Rio Jordão. Sucote significa tendas. A multidão saindo do Egito formava um espetáculo jamais visto na história do mundo. 600 mil, sem contar mulheres e crianças, constituía uma massa humana de cerca de 2 milhões de pessoas. Assim, foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Gênesis 46, 27b. As opções ou as objeções que nesse espaço de tempo as 70 almas não poderiam reproduzir-se em mais de 2 milhões não procedem. Sabe por quê? Vendo lá, cerca de 523 anos se passaram desde que o Brasil foi descoberto, quando éramos cerca de 8 milhões de pessoas. Hoje, somos cerca de 220 milhões de brasileiros. Por que um povo protegido por Deus não poderia crescer de maneira tão extraordinária? A Bíblia diz: e o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Êxodo 1, 21b. Por que esse povo não poderia chegar ao número que chegou? Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, a vitória é retumbante. O grande problema é que queremos resolver tudo da nossa maneira. Convidemos o Senhor para ser nosso anfitrião e com certeza tudo vai mudar, tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque nesse mundo, apesar das vicissitudes da vida, apesar dos desapontamentos que passamos, o Senhor está do nosso lado e a vitória é certa, porque o Senhor dirige a nossa vida. Não tomamos decisões, nosso Deus, por nossa conta e risco, mas nós consultamos o Senhor e o Senhor diz o que é o melhor para a vida de cada um de nós. Obrigado, nosso Deus, pela presença do Senhor, cada dia, cada momento, nos dirigindo. Em nome de Jesus, amém.